Bem, pessoal, vamos aí dar hoje o próximo passo, né, com relação à análise combinatória. A gente vai ver um conceito além, né, da parte de análise combinatória para a gente entender um pouco melhor essa parte de como fazer essas combinações, analisar essas combinações, né. Deixa eu abrir a apresentação. Análise combinatória, arranjo simples. A gente tem um arranjo simples, tem um agrupamento, tem todas essas coisas. A gente vai vendo aos pouquinhos, né, para a gente conseguir condensar bastante assunto, né, de forma que a gente não acumule muito e sobrecarregue. A gente vê um pouco, entende a parte inicial, vê mais um pouco, entende e assim sucessivamente. Arranjo simples. Considere N elementos distintos, né, N pertencente aos naturais e N maior ou igual a 1, e seja K um número natural tal que K menor ou igual a N, um arranjo simples desses N elementos tomados K a K. Então, N são os elementos, K são as formas que eles são tomados, né? É uma escolha ordenada de K elementos, escolhido dentre os N elementos dados. Assim, o número de arranjos simples de N elementos, tomados K a K, é igual ao número de sequências diferentes. Ó, vamos sublinhar aqui, ó, sequências diferentes que podem ser formadas por K elementos distintos desses N elementos. Então, depende aí de quantos elementos a gente quer, né, dentro do grupo de N elementos que a gente tem. Um número de arranjos simples de N elementos tomados K a K ou de classe K é dado por. Aí aqui a nossa fórmula, né, muito importante, que a gente tem que memorizar, porque é o que vai dar a nossa ordem, né? Que aí vai ser, ó, A de Kn, né? Sendo N o número de elementos, né? E aqui a forma que ele é tomado, né? N menos K elementos. É muito semelhante, né? Para a fórmula, na verdade é a mesma forma praticamente do número binomial, que a gente viu um pouco mais atrás. Portanto, arranjos simples são agrupamentos que diferem entre si pela ordem ou pela natureza dos elementos. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso... Isso aqui é uma observação que eu botei além do que não tinha no livro. Ó. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso ter um conjunto de elementos distintos com uma quantidade qualquer de elementos, né, traduzindo tudo que eu li até agora em miúdos. Sendo que os arranjos simples, né, formados irão possuir N elementos, sendo que essa quantidade será igual ou menor à quantidade de elementos do conjunto. Então, eu tenho um conjunto com 5 elementos. Quero fazer essa combinação de 4 em 4. Então, essa combinação vai ser de 4 em 4. Lembrando que essa combinação sempre tem que ser o quê? Menor ou igual ao número de elementos, porque como no arranjo a gente usa essas combinações de forma com elementos distintos, ó, como a gente vê aqui, ó. Tem algum lugar que fala aqui, ó, de elementos distintos, ó. Se a gente tem um grupo de 5 elementos, mas eu quero fazer a sua organização de 6 em 6, no caso, se eu tenho 5, não vou conseguir fazer elementos distintos, né? Vou ter que repetir alguém porque eu não tenho o número elementos suficientes para fazer essa combinação. Exemplo, ó. Usando 3 algarismos distintos do conjunto 1, 2, 3 e 5, quantos números diferentes podemos formar? Então, a gente tem, ó, resolvendo, aí a gente tem aquele passo a passo, mas assim,
Se vocês já entenderam o conceito desse passo a passo, vocês não precisam fazê-lo, né? Acontecimento aí aqui a gente tem o passo a passo, né? Acontecimento A1, escolha do algarismo das centenas, quatro modos, né? Porque são 4 possibilidades. Acontecimento A2, escolha do algarismo das dezenas. Eu tenho 3 possibilidades, que são distintos. Uma eu já cortei quando eu usei aqui. Né? Então, vamos supor, estou cortando assim aleatório só para a gente ver. Ó. Quando eu usei aqui, eu cortei outro lá. Acontecimento A3, algarismo das unidades, 2 modos. Né? Que aí ó, eu tenho 2 possibilidades para o acontecimento A3. Acontecimentos sucessivos, né? A1, A2 e A3, escolha do algarismo das centenas, em seguir E das dezenas e das unidades. Então, como a gente tem o E, lembrando lá na primeira aula, quando a gente tem o E, a gente tem a multiplicação, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2, que é 24 números diferentes. A resolução dessa questão poderia ser encurtada usando o conceito de arranjo simples, né? Primeiro observe todas as soluções. Então aqui, ó, o exemplo nos traz todas, né, as combinações que eu tenho, ó, as 24 possibilidades. Essas soluções são tais que 1, 2, 3, 2, 3, 1, por exemplo, diferem entre si pela ordem de seus elementos. Foram usados os mesmos algarismos, né? Porém em ordens diferentes. Né? 1, 2, 3 e 5, 2, 3, por exemplo, diferem entre si apenas da natureza dos elementos. Os algarismos usados, 1, 2, 3, não são os mesmos usados 5, 2, 3. Ou seja, se compararmos dois quaisquer dessas soluções, eles sempre serão diferentes pela ordem ou pela natureza de seus elementos. Pela ordem é quando eu uso os mesmos elementos, porém em ordem diferente, tipo 123, 213, 321. Eu estou usando os mesmos elementos, porém a ordem está diferenciada. Então, com o mesmo elemento, porém ele está mudando o local. Ou por natureza, né? Porque às vezes muda um algarismo só, acabou mudando a natureza do elemento, do algarismo no geral, né? O que caracteriza ser um problema de arranjo simples, de 4 elementos, né? Agrupados de 3 em 3. Então, aí, ó, N elementos, no caso aqui seria 4, agrupados de 3 em 3, que seria o K, né? O 3 seria o K. Escrever com esse troço aí é uma dificuldade danada. Pela fórmula do número de arranjo simples, nós temos 4 fatorial, lembrando aí da relação de números fatoriais que a gente estudou aí para trás, é igual a 4 menos 3 fatorial. Aqui, no caso, vai ficar sobre 1, vai dar pouca diferença, né? Abre o 4 fatorial até o final, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vezes 1 não vai alterar. Simplifiquei o de cima, 1 de cima, entre aspas, né? Simplifiquei um de cima com um de baixo, fiquei com 4 vezes 3 vezes 2, 24. A gente tem essa resolução assim, mas dependendo de como ela é formada, quando embaixo aqui não dá 1, a gente tem que armar porque a simplificação vai ser diferenciada. Exemplo 2, exemplo 2, aqui já dá um número 4, então a formação já é diferenciada. Vamos ver como é que arma. Um ônibus parte com 6 passageiros com 6 passageiros e para em 10 pontos diferentes. Sabendo que 2 ou mais passageiros não desceram no mesmo ponto, calcule o número total de formas de desembarque desses passageiros. Então, ele quer que você tinha 6 passageiros e tinha 10 pontos, né? Então, considerando 10 paradas, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,
e 6 pessoas, A, B, C, D e F. Observe que devemos escolher 6 dessas paradas para que os passageiros possam desembarcar, mas que para cada 6 paradas escolhidas há várias possibilidades de desembarque. Ele pode desembarcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode desembarcar 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, e assim sucessivamente. Por isso que tem várias possibilidades para cada grupo de 6 paradas. Há várias formas de desembarcar, pois as pessoas são diferentes. A descer em P3, B descer em P5, e diferente de B descer em P3 e A descer em P5. Então, mesmo tendo uma pessoa descendo na mesma parada, como são pessoas distintas, a combinação fica distinta. Assim, o número de formas de desembarque eu tenho 10 paradas, né? 10 paradas agrupadas 6 a 6, porque é o número de passageiros que eu tenho. Então, eu tenho um grupo N de 10 elementos, né, que são as 10 paradas, e tenho um grupo K de 6, agrupadas 6 a 6, né, que seria o K, porque são 6 passageiros que eu preciso, que eu tenho, né? Então, a gente tem, ó, 10 para 6, né? A gente que tem que 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial vai dar. Eu resolvi, embaixo vai dar, ó, 10 menos 6 vai dar 4 fatorial. Então, o que eu faço? Eu vou abrir o 10 fatorial até o 4 para mim conseguir simplificar o denominador, um numerador com o denominador. Abrir aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 fatorial. Então, ó, simplifiquei esse daqui com esse daqui. Fiquei, então, com o meu arranjo sendo 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que dá 151.200 formas de combinar essas 10 paradas juntas 6 a 6. Observação, né? Uma boa maneira de verificar se o problema é de arranjo simples é verificar se a ordem dos elementos diferencia agrupamentos. Então, como aqui a gente está vendo apenas como segundo tópico dessa parte da matéria, não parece tão difícil de identificar. Porém, quando a gente começar a ver mais tópico, que a gente vai ter combinação simples, vai ter outras coisas, um modo bastante importante da gente ver se realmente eu estou fazendo combinação simples, permutação ou arranjo é essa daqui, ó. É verificar se a ordem dos elementos diferencia os agrupamentos. Se diferencia agrupamentos, é um arranjo, eu uso a fórmula normal do arranjo, né? Aqui, então, galera, por hoje a gente vai ver isso. Façam aí para mim. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, a gente vai até combinação, isso mesmo. Então, aqui. Então a gente tem a permutação também. Desculpa, porque deu uma falha na mente aqui agora. Permutação simples. A gente viu arranjo. Agora a gente vai ver permutação. A palavra permutar significa trocar. Então, eu vou estar trocando, né? Assim, permutações são grupamentos obtidos a partir de troca de posição entre os mesmos elementos. As permutações simples são casos particulares dos arranjos simples, quando N e K são iguais. Então, quando eu tenho N e K iguais, eu tenho sim um arranjo simples, que eu posso resolver como arranjo simples, porém, eu vou acabar dando o nome disso aí de permutação, né? Porque eu só vou fazer a troca desses elementos de posição, eu não vou alterar entre si, porque eu não tenho ninguém sobrando, né? Então, eu vou ter essa formulinha aqui, ó. Anotem essas fórmulas, por favor, tá, gente? Essas fórmulas são de vital importância para a gente conseguir desenvolver esse assunto, né? Que é Pn igual a Mn igual a N fatorial sobre N menos N fatorial, que vai dar N fatorial
sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1, tá? Lembrando isso aqui, ó, que 0 fatorial é 1. Então, eu vou ficar com n fatorial. Vou só fatorar o número de elementos que eu tenho. Observe que as permutações simples de n elementos são agrupamentos que diferem entre si apenas pela ordem. Então, ó, a gente tô com dúvida se é permutação ou se é arranjo. Às vezes cai questões, classifique com relação à permutação, arranjo e algum outro modo lá que a gente vai ver. Então, a gente vai ver isso aqui, ó. A permutação, né, simples de n elementos são agrupamentos que diferenciam entre si apenas pela ordem de n elementos. Então, vai ser só se o elemento 5 está na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição, na quarta posição, na quinta posição. Essa vai ser a única troca que vai ter. Não vai ter aquela combinação de sai o 5 entre o 6, como é no arranjo simples. Exemplo disso, ó. Considere todos os anagramas de palavras da palavra livro e responda quantos são no total. Então, sabe-se que anagramas são palavras escritas com as mesmas letras. Portanto, anagrama é sempre isso, ver quantas combinações eu consigo fazer com aquelas letras que eu tenho na palavra que a questão está me dando. Letras da palavra livro, ou seja, o número de anagramas é igual a, na permutação de 5, né, que aí vai ser 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O vezes 1, gente, a gente não costuma escrever, até não tem necessidade de escrever, porque vezes 1 a gente sabe que não vai alterar a conta em si, né? E aí vai dar 120. Então, respondi a letra A. Letra B. Quantos começam com L? Todos os anagramas da palavra livro que comecem com L têm essa letra no início, ou seja, somente as outras letras trocam de posição. Isto quer dizer que o número de anagramas que procurado é dado por permutação de 4, que é 4 fatorial. Observe que são 24, né? Porque aí vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Que são 24 que começam com L, 24 que começam com I, 24 que começam com V, 24 que começam com R, 24 que começam com O, que dá um total de 120 anagramas. Então, para cada letra dessa daqui, eu tenho uma combinação de 24, de 24 possibilidades. Se eu quero palavras que comecem combinações, né? Porque nem sempre a gente vai formar palavras com sentido. Combinações que comecem com I, eu vou ter 24, porque o I eu não vou permutar. Ele sempre vai estar na primeira lacuna, na primeira combinação que vocês têm. Então, você só vai ser permutado as outras 4 letras. Nesse caso aqui, ele pediu, né, quantas começam com L. Mesma coisa, o L vai ficar na primeira casa. Então, eu só vou permutar, ó, essas letras aqui. O L eu não mexo, eu só vou permutar essas 4 aqui. Então, a permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. Letra B, então, ó, 24. Nossa Senhora, que lindo. Com as letras L, V e R ficam sempre juntas? Não, vamos lá. Letra C. Quantas tem as consoantes juntas? Então, ele quer saber quantas combinações eu posso fazer de forma que eu deixe as 3 consoantes sempre juntinhas, sempre grudadinhas. Como as letras R, V e R, L, V e R ficam sempre juntas, consideremos que essas 3 letras façam o papel de uma só unidade, né? Ou de uma só letra. É como se as 3 letras contassem apenas uma vez na permutação, né? Dessa forma, basta permutar as letras I, O e V, e no caso aqui, contando como uma letra só, que ficaria 1, 2, 3 possibilidades, né?
permutando 3 elementos, vai dar fatorial de 3, que é 6, né? Mas a resposta não é 6. Por quê? Porque o L, o V e o R, eles podem permutar entre eles. Elas continuam juntinhas, mas pode... elas continuam juntinhas, L, R, V. Elas continuam juntinhas, mas pode ser LRV, VLR, RVL e assim sucessivamente. Então, a resposta não é 6, pois as letras L, V e R, apesar de ficarem juntas, podem trocar de posição entre si. Assim, o número de anagramas que procurado é P de 3 vezes P de 3. P de 3 por quê? Porque a primeira permutação que a gente vai fazer vai ser o quê? Contar como L, V e R juntas, né? Formando uma unidade só, e as duas vogais. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, P de 3, né? Isso aqui conta como um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Então, achei que é 6. Porém, dentro desse elemento aqui, eu tenho 3 unidades. E elas podem trocar entre si. Então, aqui é permutação de 3 de novo. Então, vai ser a permutação de 3 vezes a permutação de 3. Que aí vai dar 6 vezes 6, 36. Então, 36 possibilidades de formar combinações em que as 3 consoantes fiquem agarradinhas. Exemplo 4. Vamos lá. Considere que todas as permutações do número 13578, né, ou 13.578, foram escritas em ordem crescente. Que lugar ocupa o número 73.518? Então, vamos lá para a resolução da A. Observe que para calcular a quantidade das permutações que começam com algarismo 1, por exemplo, né, que aí ele citou o exemplo aqui, 13.578, 13.857, 18.357, etc. Basta fixar o número 1 no início da permutação e permutar os outros 4 algarismos. Então, a gente já sabe. Portanto, esse número é 4 fatorial. 24 possibilidades. Assim, são 24 possibilidades de números que começam com 1, 24 possibilidades de números que começam com 3, 24 possibilidades de números que começam com 5, 24 possibilidades de números que começam com 7 e 24 possibilidades de números que começam com 8. Para saber qual lugar ocupa 73.518, devemos calcular quantos são menores do que eles. Assim são menores, né? Quantos são menores do que 73.518? Todos os que começam com 1, com 3 e com 5, que dá um total de 72, né? Porque é 24, 24, 24, são menores que ele, né? Então, já tenho 72. Todos os que começam com 7 e 1, acho que volta. Todos os que começam com 7 e 1, que dá um total de 3 fatorial, que é 6, né? Basta fixar o 7 e 1 e permutar os outros 3 algarismos, né? Lembrando isso, eu tenho as possibilidades, eu fixo os que eu tenho, permuto os demais. Dá 6, então aqui eu já tenho 78. Ainda os números 73.158 e 73.185, que dá um total de 2, né? Esses dois números também são menor que eles. Portanto, a quantidade de números menores do que 73.518 é 72, né, que são desse primeiro, 6, que são do segundo, e esses 2, né, que são já com início igual, porém com a unidade de centena menor. Então, 72 mais 6 mais 2, 80 a posição dele, né? Ou seja, o número 73.518 ocupa a posição 81. Então, eu tenho 80 menores do que ele é a posição 81.
pois são 80 menores do que ele. Vamos lá para B. Qual número ocupa a posição 25? Então, como os menores números são os que começam, né, de 1 a 24, que começam com 1, o 25º número da sequência é o menor número dessas permutações que começam com 3, né? Que se a gente sabe que tem 24 possibilidades para cada algarismo, e a gente escreveu em ordem crescente, então o número 1 ele tem 24 possibilidades. Se ele quer saber o número da posição 25, vai ser o primeiro do segundo, o primeiro elemento do segundo número, no caso, o número 3, né? Que aí vai ser, é o menor número das permutações que começam com o 3, ou seja, é o número 3, 31.578. Letra C. Qual número ocupa a 74ª posição? Os menores números dessa permutação começam com 1, em seguida vem o 3, né? Em seguida vem o 5, em seguida vem o 7, e finalmente vem o 8. Os números que ocupam a posição inferior ao 64 são todos os que começam com 1 e com 3, né? Que aí vai dar 24 mais 24, 48. Todos os elementos que com 5, 1 ou 5, 3, que dá 12, né? Então, ó, como já são 60, 48 mais 12, agora vem os números que começam com 57, que são em ordem crescente, 57.138, que é o 61. 57.183, 62. 57.318 é o 63. 57.381 é o 64. 57.813 é o 65 e 57.831 é o 66. Portanto, a resposta para a questão C, que é qual número ocupa a posição 64, é 57.381. Vamos ver a letra D. Opa. Qual é o 7027º algarismo escrito? Opa, vamos lá. Em cada permutação, descrevemos 5 algarismos logo. Nos 24 menores números, aqueles que começam com 1, escrevemos 120 algarismos, né? Assim sendo, os próximos algarismos escritos serão 3, 121, 1, 122, 5, 123, 7, 124, 8, 126. Todos os números 31.578 e 31. Todos os números do 31.000. 31.578, né? E 3 é o 27º, né? Que aí, no caso, ele quer saber qual é o 70º, 27º escrito. Então, ele quer saber qual o número que está escrito na posição 127. Não é o algarismo, sim o número. Não é o número, sim o algarismo, desculpa. Todo número, né? Então, olha lá, o 3 é o 127. O primeiro algarismo do número 31.587, portanto, ó, eu achei aqui, ó, 120, e aí eu fui contando com relação à posição, ó. Posição 120, 127, 128, 129, 130, 131. Aí é a posição do algarismo, tá? Então, letra E. Qual é a soma de todas as suas permutações? Imagine todas as permutações 120, né? Que são 120, como a gente calculou na letra A, não é isso? Não, porcaria.
Na letra A a gente calculou 120, né? Imagine uma embaixo da outra, como se fosse somar no papel. Assim, 24 dessas permutações terminam com 1, 24 terminam com 3, 24 terminam em 5, 24 terminam em 7 e 24 terminam em 8. Isso significa que a soma das unidades seria 24 vezes 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 8, 576. Observe que vale o mesmo raciocínio na soma dos algarismos das dezenas, o mesmo raciocínio das centenas e o mesmo das milhares. E o mesmo raciocínio para a soma dos algarismos de dezena de milhar. Apenas as somas seriam diferentes, pois as somas dos algarismos das dezenas seria 5.760, das centenas 57.600, dos milhares 5.760.000 e das dezenas de milhares 505.760.000. Portanto, a soma dos 120 algarismos é 576 mais 5.760 mais 57.600 mais 576.000 mais 5.760.000, que vai dar, vamos aqui, 1, 2, 3, 6.399.936. A gente fez a soma das unidades e depois multiplicou por 10, por 100, por 1.000 e por 100.000. E depois somou essas multiplicações. Pessoal, por hoje é isso. Assim, para não acumular muita matéria, eu acabei dividindo algumas unidades aí em assuntos mais pontuais. A atividade que eu quero que vocês façam hoje é um fichamento sobre conteúdo de análise combinatória, suas fórmulas, utilidades e diferenças, pegando também essa parte de arranjo e permutação que a gente viu hoje, tá? Me mandem aí quando estiver pronto. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só me chamar. Valeu!